Estamos começando mais um episódio do Wealthcast, onde a gente te conduz dentro do mercado financeiro e, como sempre, a gente traz uma pessoa especial que pode te ajudar também dentro do mercado financeiro. E aí pode ser você encarar isso como um mentor, ou no caso, uma mentora, né? Então você pode encarar isso porque imagina que você tem 1 hora daqui em diante para você ouvir, ou 1 hora e meia, 2 horas, quem sabe 5 horas. Não, óbvio que não vai passar disso, 1 hora. A gente vai bater um papo e você tem uma mentoria de 1 hora. E se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta depois, você vai poder fazer aqui embaixo. E hoje eu tô aqui, vocês já devem ter visto, obviamente, né? Hoje eu tô aqui com a Gabi Atias, ou Gabriele, com E no final, né, Gabi? Com ele no final. Com E no final. Mas, Gabi, pô, obrigado por ter topado o convite, ter saído lá de Alphaville não, ao contrário, de Vila Olímpia, para chegar aqui em Alphaville. Conta um pouco de você, enfim, fica à vontade para falar, enfim, falar da XP já, o que você quiser dizer. Mas, de novo, obrigado por ter topado o convite. Não, legal. Eu que queria agradecer. Acho que é super importante, primeiro, o movimento que você faz hoje nas redes sociais. A gente sempre olha para a carreira de assessoria, né? Primeiro como algo inatingível, né? E aí eu não diria nem o assessor especificamente, eu diria o próprio mercado financeiro, né? Como algo que, assim, é difícil, como é que a pessoa chegou lá, eu preciso de muito para estar ali. Então, tudo que você faz hoje para desmistificar um pouco e trazer essas questões de uma forma mais natural, eu falo que até as questões mais desafiadoras mesmo, né? Ou as notícias um pouco mais quentes do mercado, E assim. notícia da bom na internet, né? Não, Glauco? É, Notícia da bom, né? notícia, realmente. Mas eu sempre brinco, assim, quando eu vejo um vídeo que eu falo, poxa, desmistificou, né? Porque tá aqui, tá pra todo mundo ver. Sim. E até trazendo um exemplo, eu não lembro exatamente o ponto que você trouxe em algum outro momento, talvez uns 2 meses atrás. Foi no dia que a gente se encontrou lá na XP, talvez. Mas fala aí, eu já tô Pode lendo ser, sua pode cabeça, ser. vai, fala Não, aí. mas pode ser. Que eu acho que eu comentei com você. Foi. Que eu achei incrível, assim, a forma que você trouxe a questão natural de algo que acontece no mercado todos os dias. Não é algo sabido por todos, mas deveria ser. E aí tinha um comentário de assim, poxa, mas e os clientes nesse mundo, Sim. né? E os clientes, eles estão sendo beneficiados de uma certa forma, porque não é sobre a briga, mas sim sobre a melhor estratégia, sobre a melhor plataforma, sobre a pessoa que tá ali mais bem preparada, né, pra estar naquela posição. Então, acho que a gente sai de um ambiente, e aí tô super entrando aqui, mas vou contar a minha história. Manda ver, sem ordem. Sem ordem, sem ordem. A gente, enfim, a gente já passou por uma série de áreas eu passei por uma série de áreas no mercado, né? Então a gente vai tendo insights de vários pontos diferentes, né? Mas quando a gente olha para a questão do próprio cliente, quando você tem uma pessoa que antes ela só seria vendedora de produtos que o próprio banco ele te dava quase que uma folha específica com aquilo que você deveria fazer, e você lê, você aprende aquilo, você não vai muito no que é mais difícil, porque é tão complexo para você entender quanto para o cliente entender. Então, se o assessor que está ali dentro do ambiente, ele não consegue compreender de fato, ele não consegue passar para o cliente. Uhum. E isso acho que é uma das maiores dores que a gente tem hoje, né? Só que o cliente, ele tá ficando cada vez mais inteligente. Então, seja ele médico, seja ele advogado, seja ele de qualquer profissão que não do mercado financeiro, hoje ele entende a dinâmica. Porque o mercado financeiro, ele passou a ser uma profissão ali muito falada, né, Sim, no isso é mercado. ótimo, né? Porque antes a gente tinha brasileiro, não sabia praticamente nada, né? Não sabia nem que a poupança não fazia sentido. Exato. Fazia sentido total, não. Guardar dinheiro saía na Globo, né? Na Globo tinha Mega Sena, Uhum. aí eles falavam assim, o prêmio da Mega Sena tá em, sei lá, 10 milhões. 10 milhões que investidos na poupança gera tanto. Gera tanto. É, lógico que o brasileiro vai pensar, pô, é isso, poupança, É. negócio. Exatamente. E aí eu falo que, assim, é uma roda, né? Que ela vai girando e ela vai criando necessidades, né? Porque quando você tem um cliente que ele quer falar sobre o que ele sabe, porque é o que ele se sente confortável, e porque também ele não tem tanto tempo no dia dele pra entender sobre aquilo, você tinha muito cliente que falava assim, poxa, Gabi, eu confio em você. Eu quero liquidez, eu quero um rendimento alto e eu quero segurança. Então, o que você pensava? E ele ouvia falar sobre o FGC, né? Ele falava assim, tem um negócio que chama FGC, eu quero isso. Ele não sabia de fato o que era, Quero sabe? investir em CDI, mas não é CDB que fala, é isso aí. Não, e quando tinha a questão, né,
a minha carreira, ela começou no corporate, né? Então, eu tinha uma carteira ali de crédito, fiança, enfim, a gente falava muito em CCB, né? Sim. Aí eu já cheguei a ouvir de cliente que ele queria um CCB. Aí eu falei, não, mas você não quer um CCB, né? Na verdade, a sua empresa, ela vai, junto com o banco, criar ali, emitir ali uma CCB, que é uma dívida, enfim. E não, você quer um CDB. Sim. Você quer comprar esse título de renda fixa para Não você sabia nem aplicar. as siglas ainda. Hoje o cliente realmente já sabe, né? Ele já sabe. SCI, SCA. E o que gera, né, nisso? A gente é muito bom porque a gente sobe sempre a régua. Então, é o que a gente fala da própria concorrência, né, hoje. Assim, a gente vê a XP, que sempre foi dona do mercado na questão de assessoria, e ainda tem um percentual maior, né, quando a gente olha ali para o B2B, e falando sobre investimentos, né, a gente startou com isso. A gente olha para os principais concorrentes, a gente tem uma admiração muito grande, porque são eles, na verdade, que fazem a gente nunca parar, né? Eu falo que é uma cultura da XP, a gente se autocobrar, essa autocobrança ela é muito forte. A figura da liderança ela é muito importante para exponenciar ali o que você tem de crescimento dentro de casa. Só que, por um outro lado, o ambiente ele é tão meritocrático e as pessoas elas são tão boas do seu lado que você autoexige essa questão de, poxa, eu quero ser melhor a cada dia, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais. Então, ele gera um ambiente nesse sentido. E aí eu digo que o cliente entendendo melhor, ele mesmo traz para o assessor essa questão de, poxa, eu vi um private equity, mas o que é isso? Eu vi aqui essa Ruby, mas o que é isso? É um derivativo? Ou o próprio COI, né, que era algo que você não podia falar no nome COI. Só que a pessoa sabia de fato o que era o COI, como é que ele era feito ali por trás, né? O que fazia com que no final da data X ele te entregasse necessariamente o seu capital protegido, como que ele te entregava, né? A previdência que você sempre teve no banco, por que ela nunca rendeu? E por que existiam outros meios de você fazer essa mudança? Eu lembro quando eu era assessora, que a gente conversava muito sobre essa questão de previdência e era muito fácil, né, você migrar de um fundo para o outro, você não perdia todo o prazo que você tinha ali de tributação. Então, o benefício da previdência era isso, eu estava numa casca, que no final do dia ela tinha ali uma questão de imposto de renda muito menor, né, dependendo ali do que você escolhia, né, do plano, etc. GBL, PGBL. Exato. Só que a pessoa, ela não entendia que se você saísse da previdência BB, enfim, que você criou ali em algum momento da vida há muito tempo atrás, você estava quase completando os 10 anos, você não ia perder essa tributação. Você ia manter ali. Só que num fundo, enfim, mais atualizado, melhor, com rendimento melhor, de uma casa que tinha um nome melhor naquele momento. Então, assim, você conseguir explicar isso para o cliente e você começa a subir a régua da assessoria. Sim, eu concordo. Mas, Gabi, já que você falou de assessoria e tal, eu nem falei que você era da XP, acho que a galera já começou a entender. Mas conta um pouquinho da sua história, como que foi, como você começou no mercado financeiro, até porque você já tem, com certeza, um tempo. E uma coisa que é fato, que a gente tem que falar, até que é legal de dizer, que tem poucas mulheres que me seguem, mas eu sei que tem mulheres que te seguem para saber sobre assessoria, e isso é legal, porque também são poucas mulheres no mercado financeiro. E hoje, que até a XP fez esse plano, né, de 50%, se eu não me engano, né, de ter 50% de mulheres no quadro ali de funcionário, societário, enfim. Conta um pouco de como que você chegou até aqui, né? Como que você chegou até a XP hoje como expansão, que eu sei que tiveram algumas estranhezas, tipo, mas você tá saindo do comercial para ir pra expansão, mas conta aí, fica à vontade. Não, isso foi legal. Eu comecei em outro banco, né, que hoje tá, enfim, ali até dentro do nosso grupo de uma certa forma. Eu passei ali pela parte de corporate, né, durante muito tempo. Eu era middle office, basicamente, então eu ficava atendendo ali 2 officers de contas, então a gente ia desde fazer câmbio para pessoas jurídicas, né, atender contas de pessoas jurídicas, passar ali em comitê de crédito para fazer a aprovação da carteira de crédito, de uma garantia nova, de rolagem de dívida, de pagamento, amortização das dívidas que aquelas empresas tinham, até mesmo chegar numa área de DCM, né, que eu atuei durante um tempo também. Daí, era engraçado porque eu tinha uma... O que é DCM, só para a turma entender? É Debt Capital Markets, né? Então, na verdade, você faz ali, você entende no mercado se o que basicamente é um trabalho junto com a área de IB,
junto com a área de estruturação de dívida. Então, você faz uma estruturação de dívida para uma empresa e, basicamente, o que era a minha função? Eu tinha que entender se os fundos de pensão, eles iriam bucar, né? Iriam tomar aquela dívida em qual volume. Era esse meu trabalho, tá? Então, eu ligava, basicamente, eu falava, poxa, tem uma emissão aqui que vai sair a B35, volume X, prazo tal, você compra ou não? Era essa a função. Entendi. E eu queria almoçar com a pessoa do fundo de pensão, eu queria ligar e fazer uma ligação de meia hora. Já era comercial o trabalho, então. Eu queria entender um pouco de, assim, se ele não tá tomando um volume maior, por que ele não tá tomando e de quem ele tá tomando? Muito bom. Só que, assim, eu não sobrava tempo pra isso, tá? Na minha função específica, porque eu tinha que realmente fazer muitas ligações, era um trabalho muito intenso naquele momento. E aí surgiu uma área na assessoria, né, basicamente, que eles chamavam de wealth ali, mas era basicamente uma alta renda, né, quando a gente olha para o PL específico ali, a partir de 300 mil. E eu tinha uma carteira de clientes que era pequena, então meu trabalho era basicamente fazer captação de clientes novos. Então eu entrei nessa área, foi assim que eu fui para a XP, porque a XP ela entrou num processo de expansão muito grande no Rio de Janeiro, e eu morava lá. Que ano que foi isso? Foi em 2019, finalzinho, meio de 2019. Então, eles entraram ali num processo, a XP do Rio era bem pequena, era numa salinha micra, assim, tem até uma foto com 4, 5 pessoas, que era exatamente Essas fotos são sensacionais. São muito boas, né? São muito boas. Exato. E aí, basicamente, a gente, enfim, teve uma conversa, eu sempre admirei muito o trabalho que a XP fazia. E aí teve uma questão que a própria pessoa que me entrevistou na época, que hoje ela é até minha par, ela hoje atua em expansão também, ela era do RH antes, e ela falou assim, Gabi, acredita em mim quando eu te falo que daqui a 1 ano isso não vai existir. Essa vaga, ou esse exponencial de crescimento que você vai ter, ou o valor que você vai ter dentro da área de assessoria no Rio de Janeiro. Acredita em mim, a gente tá numa expansão muito grande. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu era muito nova, hoje eu tenho 26 anos. Então, eu realmente era muito nova. Comecei no mercado, muito nova. Eu saí para a XP, eu já tinha 5 anos de mercado, então tem bastante tempo. E aí, basicamente, eu falei, poxa, tá, eu vou tomar esse risco aqui. Eu tava muito bem no banco, né? Eu era a mais nova da minha área, sempre fui, de novo, a única mulher ali das áreas que eu passei, quase que a única, tinha uma mulher na minha área especificamente, que era comercial, durante esse prazo que eu fiquei de 5 anos. Mas sempre foi um mercado muito raiz, sabe? Um mercado muito... Não dorme para responder um e-mail, vai no banheiro, chora, enfim, deixa de dormir durante a noite, mas dorme 30 minutinhos no banheiro, sabe? Que eles falam assim, aqueles memes assim, quem nunca, né? Assim, ficou trabalhando até tarde para fazer um relatório, para fazer um cálculo de dívida, enfim. Porque era tudo um pouco assim, você tinha várias áreas, né, que faziam os cálculos, por exemplo. Aí eu voltei um pouco na questão das dívidas, mas você tinha que saber fazer. E antes, a gente não tinha sistema nenhum. Tudo, assim, tudo que a gente fazia no banco anterior, e isso é uma grande vantagem que eu vi da XP, que hoje está mais clara, né? Mas há 2, 3 anos atrás, isso era muito disruptivo, porque só a XP tinha uma plataforma tão tecnológica, que facilitava tanto o trabalho da assessoria. Então, assim, eu antes, né, eu colocava assim, poxa, eu liguei pro meu cliente, eu botei no Excel que eu liguei pro meu cliente. Não, era 0 CRM, quer dizer, o CRM era Excel. Era Excel. Eu também usei muito Excel. O que eu falei com aquele cliente? Tava ali, ó, na linha, que aquela linha não acabava, sabe? Aquele negócio que é difícil de ler. E aí você ia falar com o cliente de novo, você voltava no Excel, colocava o nome dele, se faltou um acento, você não achava ele mais. E procurava aquilo para fazer um bom trabalho, né? Para se tornar, assim, um pouco eficiente. Sim. Então, era basicamente o que era feito. E aí, de um certo ponto, enfim, cheguei na XP, na área de assessoria. E é engraçado porque hoje, na área de expansão, eu vendo a assessoria, né? A gente tenta, de uma forma muito qualitativa, fazer esse crescimento exponencial de mercado. É o que te disseram lá atrás, daqui a 1 ano não vai estar. É basicamente hoje o que você fala. O que eu falo. Talvez não necessariamente no mesmo momento, óbvio, mas é o que você fala, né? Exato. Daqui a alguns anos, talvez, essas mesmas oportunidades que as pessoas estão tendo não vão ter, né? E é legal a gente chegar lá, mas é legal, assim, o trabalho que a expansão faz de selecionar a dedo o lugar que você ainda vai ter esse valor. Porque existem hoje, né, a gente tem que
500 CNPJs, vamos colocar em grandes números aqui, não são os 500 CNPJs que você, Rick, como assessor hoje, vai entrar e vai ter um valor muito grande. Tem muita operação que ela já está muito grande. E que ali eles precisam de um braço de wealth lá fora, ou eles precisam ali de um braço de diretoria. Tem escritórios nossos que têm mais áreas consolidadas do que a própria XP, a gente brinca, né? Então é muito legal o trabalho que a gente faz de olhar dessa certa forma no detalhe se faz sentido ou não você tá ali naquele momento, tá? Aí a gente chega lá daqui a pouquinho, mas na parte de assessoria, eu ouvia muito assim, esquece tudo que você sabe e entra na XP. Com a cabeça muito aberta e muito humilde para aprender. Senta do lado das pessoas que fazem bem aquilo. E isso é uma dica que, assim, funciona. Sim. É simples demais, né? Eu trabalhei em corporate, fiz ali crédito, fiança, PJ, câmbio. Gente, esquece tudo, é outra dinâmica de mercado. Você vai usar o que você sabe do técnico, do que você trabalhou. Mas, de fato, você precisa de intensidade, de organização e de vontade. Hoje, no D0, quando você senta, o técnico é muito importante, que é o que a gente estava falando, né? A gente precisa sempre elevar a régua, porque os clientes estão elevando essa régua. Isso é muito bom. Mas no D0, você precisa de vontade. Que aí depois você vai aprendendo, você vai fazendo cursos, né? Sempre me perguntam nas redes sociais assim, Gabi, mas eu faço CFP, eu faço CE, eu faço CFA, eu faço CGA. Aí eu falo, você quer agente autônomo? Faz Ancor. Você quer trabalhar no CLT? Faz o CPA 20. São as certificações necessárias. Depois você se especializa. E não é que assim a pessoa sentou, ela não pode continuar estudando, ela pode. Ela deve, lógico, com certeza. Mas assim, se preocupa com o que você precisa para começar. E aí essa vontade que eu te falo. Pode ser que tudo isso que eu esteja falando aqui acontece em uma semana, em um mês de início de carreira, sabe? Depois disso, você tem sim que se especializar, e muito. Mas vem muito com a prática também. Não é sentado, às vezes, em casa, e aí eu acho que, assim, poxa, você construiu ali uma carteira, você aprendeu a dinâmica, como é que funciona ali no escritório, na XP, na matriz, na CLT, agente autônomo e etc. Tudo bem. Agora sim, eu consigo fazer o meu trabalho efetivo, eu consigo entrar em contato com os meus clientes, eu consigo ser eficiente, eu consigo fazer as ligações que eu preciso, e eu consigo sair um pouquinho mais cedo, ou eu consigo dedicar uma parte do meu tempo sem ficar muito preocupado com tudo que eu não fiz ou tudo que eu poderia ter feito melhor. Então, acho que quando você organiza essa parte da casa, isso é um outro ponto que eu acho que você também fala bastante sobre essa questão de ansiedade, né? No início do curso do Vida de Assessor, da Escola Método de Assessor, meu Deus, tô confundindo todos os nomes já. Tem muito nome. Minha voz também já foi embora. Você viu o negócio que eu falei? Eu falei assim, essa questão de que vocês até vão falar na live, né? De driblar, enfim, esse final de ano. Sim. Aí você fala, é Copa, mas não, é final de ano, já é Natal, então a cabeça já tá... Como que é Carnaval. Então minha voz já foi também. Eu não posso dar um mini grito, pronto, já perdi a voz. Mas enfim... na escola Método do Assessor, a gente, logo no começo ali, a gente tem uma trilha, né? Que vai de 0 a 10, 0 a 10 milhões, de 10 a 50 milhões, de 50 a 100 milhões, depois sociedade, equity e várias outras coisas ali. De 0 a 10 milhões, a gente fala muito sobre o sentimento. Na verdade, todos os módulos eu falo sobre o sentimento. E o primeiro eu falo muito sobre a ansiedade. Porque uma coisa que a gente, obviamente, nem combinou, mas você falou de intensidade e organização. Para mim, isso daqui é realmente... o começo da profissão do assessor de investimentos, do consultor, do especialista de investimentos, enfim, essa intensidade, essa organização tem que ter. Mas principalmente controlar a ansiedade. E a ansiedade, eu acho que ela vem por conta do medo, ela vem por conta do desconhecido, por conta do que você espera alcançar. Então a pessoa, eu quero alcançar uma carteira de 30 milhões para ter uma renda logo de 5 dígitos, para ganhar 10 mil reais por mês. Na sua vida, eu sempre me pergunto isso, e pergunto isso para as pessoas, na sua vida, em quanto tempo você demorou para chegar em 5 dígitos, se é que você chegou? Eu falo, nem cheguei ainda, nunca cheguei. Tá, e por que você quer chegar em 1 ano como assessor? Porque todo mundo falou que dá. Eu falei, mas não é assim que funciona. Segura sua ansiedade, pode até chegar. Sim. É uma coisa que depende só de você, depende também um pouquinho aí do mercado e tudo mais, mas depende muito mais de você. Mas a ansiedade, realmente, se a pessoa não controlar, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do assessor, na minha opinião. É querer muito ganhar, querer muito se tornar sócio,
Eu vejo hoje nos escritórios gente trabalhando 1 ano e falando, e aí, vocês vão me tornar sócio quando? Você deve ver isso na XP. Nossa, o tempo inteiro, o tempo inteiro. O pessoal deve querer muito se tornar sócio em 1 ano, né? Muito, muito. Eu acho que assim, como a gente tem uma dinâmica, né, e uma cultura muito forte de ser meritocrático, na teoria não existe um prazo para você se tornar sócio. E a gente tinha até então um dos sócios mais jovens, né, que eu posso até estar desatualizada nessa informação, mas ele tinha 22 anos, né, numa área de back-office, que fez ali um projeto super importante e tornou sócio da empresa. Eu acho que a questão também é de quanto mais desenvolvido a gente se torna, né, mais complexo a gente se torna, né, menos disruptivo, dado que o mercado inteiro está fazendo um pouco disso, a gente tende a qualificar muito mais as nossas premiações, que eu chamo, né, a sociedade é muito um prêmio, basicamente, ali, uma questão que você trabalhou muito, se dedicou muito e você recebeu ali aquele título, basicamente, mas a cadeira, eu sempre aprendi isso desde que eu era estagiária, assim, era uma coisa de constrói o que você quer chegar e aí depois você nomeia isso. Porque você já foi merecedor daquilo. O próprio Benchimol, ele, uma vez que a gente foi almoçar junto, ele falou, aí a gente perguntou pra ele, você esperava alcançar isso? Era um plano? Como que você fez esse plano? Porque a gente ficava pensando, pô, a gente tem nosso escritório, estamos com um BI de custódia, pô, a gente quer chegar em, sei lá, um tri também, né? E ele estava começando a falar de um tri. Como que foi para você alcançar os seus primeiros 100 milhões, 100 bi e tal? Como que foi isso? Você tinha esse plano? Aí ele... Não. Claro que não. Eu nunca imaginei isso. Eu imaginava, tipo, eu quero ganhar dinheiro, quero ser grande, quero fazer um negócio fora da curva e tal. Como sempre falam, um sonho grande e tal. Mas ele nunca planejou isso, né? E a galera quer tudo muito planejar. Tem até a Esther, quando eu vou contar o caso dela, o pessoal não conhece, mas a Esther é sócia aqui do Vida de Assessor. Mas ela é muito do plano, né? Muito de, pô, quero planejar. Quando ela veio do Rio pra cá, né, e foi recente pra gente vir aqui pro Grupo Primo, ela falou assim, Rick, peraí, vamos planejar. Aí eu falei, não, aconteceu, a gente vai entrar e vai se juntar com o Grupo Primo. Acabou, tipo, daqui 3 meses a gente tem que estar sentado lá. Ela, não, pera, deixa eu planejar, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Eu falei, você não vai entender. Tipo, você só vai. Tipo, se você quer crescer, só vai, porque a gente tá indo para um ambiente, um ecossistema que é propício pro nosso crescimento. Então, a gente tenta planejar a nossa vida e imaginar o máximo de situações possíveis, mas a gente não é o Doutor Estranho, sabe? Que a gente consegue ver tudo e saber, essa é o melhor caminho. Não tem como. Tipo, o Benchimol não fez isso, o André Esteves não fez isso, Thiago não fez isso, e eu acho que é quase impossível de você conseguir ver. E é o que você falou, voltando ao que você disse, eu acho que faz, eu nunca tinha escutado isso, eu acho que é uma forma boa de enxergar. Faz primeiro, depois você nomeia. Né? Eu acho que essa cultura da XP, isso é uma cultura XP, vocês falam muito isso lá, como que é? A gente fala muito o tempo inteiro, assim. Aí voltando na questão de como é que eu fui eu era assessora, né? Aí como é que eu fui pra expansão? Existe dentro da XP um programa de formação de líderes, tá? Dentro de casa. Então, você é um assessor, aí basicamente a gente tem ali aquelas avaliações 360, né? Em algum momento ele te pergunta, poxa, você quer seguir uma carreira de assessoria técnica, né? Ou seja, ali da alta renda, você quer passar para um low private, para o private, etc. Seguir essa carreira aqui, como sempre, banker, né? Assessora de investimentos, ou você quer ser líder de time? E eu sempre tive uma vontade muito grande, foi até um dos principais motivos que eu fui para a área de expansão, de enxergar a XP de uma forma mais ampla, né? E aí eu até brincava que eu peguei um drone e fui lá em cima, e aí hoje eu consigo ver a XP como um todo. Porque quando você é assessor, parece algo que é simples, porque é só um objetivo, né? Você só tem que falar com o cliente. Mas é tão complexo, porque o cliente, ele não é um cliente, ele é uma pessoa, assim como você. Ele quer falar do jogo que ele viu ontem. Ele quer falar da família dele. Ele quer te falar que a tia dele não entende de investimento, que vai passar conta, mas, poxa, a tia só tem X. E Gabi, poxa, por favor, liga pra ela, eu só confio em você, sabe? É isso, assim, você vira amigo. Tinham pessoas que eu saía de verdade, assim, eu saía pra almoçar. Eu tinha um relacionamento ali com aquelas pessoas ao longo do tempo. Porque são pessoas que no final do dia somos nós, né, assim, são muito legais.
E eu acho que aí, só fazendo um parêntese nesse ponto, quando eu entendi ali, né, entrei ali no programa de formação, o Caio Pérez, que é o head de expansão, ele dava esse programa de formação de liderança, porque ele era sempre foi, né, é ainda líder ali dentro da própria XP, né, sempre foi ali líder de time, enfim, e aí basicamente ele dava esse programa. E eu falei, nossa, a fala dele é uma fala muito objetiva, muito clara, muito prática, eu adorei ali ter tido essa interação com ele. Na época eu não sabia muito bem nem quem ele era dentro da XP. Porque, de novo, né, a gente ficava muito focado em fazer só aquele trabalho, a gente conhecia no máximo ali nossa liderança e nosso head dentro do B2C. E aí até um ponto importante, né, eu fui assessora dentro da matriz da XP, CLT, não fui dentro da rede. Sim. Tá? Acho que é legal comentar. E aí, enfim, admirei muito, gostei muito das palavras que ele trouxe, me vi muito nele, assim, como pessoa de uma forma mais prática de dizer ali. Então tornou uma pessoa ali muito admirável. Mas sumiu um pouco, né, assim. E aí nisso, acho que existem... É um mundo, né, a expansão é um mundo de muitas indicações, né, de muito assim, poxa, fala com tal pessoa, e eu não sei nem pra quê exatamente, mas fala com ela, né. E aí eu recebi um Teams, né, que é o que a gente usa ali dentro de casa pra conversar, dele. Sabia que muita gente não gosta, né? Eu sei. De Teams. Eu marco reunião com a rede, eles falam assim, tipo, por que você usa esse Teams? É horrível, vamos usar Zoom, vamos usar Google Meet, etc. Ninguém gosta do Teams. É verdade. Eu não sei por que também. Também não sei. Eu falo que só dentro da XP que a gente usa. Não, aqui também uso. Então, que bom que não é só a gente. A gente se adequa, né? A gente vai de FaceTime, vai do que for, mas a gente... O que tiver, deu pra falar, deu pra se ver, tá bom já. Exato. Eu falo que pra tecnologia a gente não pode perder, né? Sim. Qualquer coisa que der, a gente tá fazendo. Exato. Mas enfim, aí voltando nesse ponto, assim, eu recebi um Teams dele, inclusive, falando, poxa, vamos bater um papo? Pra conversar sobre algumas questões, pra entender um pouco da última casa que eu tinha, né, vindo, e eles fazem isso com algumas pessoas, deve ter vindo ali alguma indicação, exatamente, não sei ainda hoje até, exatamente como é que foi essa ponte. E eu lembro muito de uma frase dele que foi assim, tá, mas o que vocês fazem aí do outro lado? A gente faz bagunça, a gente faz rolo. Acho que foi uma frase assim, né? A gente faz rolo, a gente entende a demanda, a gente... É um pouco disso, assim, ele me explicou tudo de fato que fazia, eu acho engraçado, porque até hoje, né, assim, a gente tenta fazer de tudo. Eu fiz 2 entrevistas na semana retrasada, com 2 mulheres hoje que estão na XP, por esse programa, né, que a gente tenta sempre desenvolver, de trazer à tona essas pessoas que são muito admiráveis, que estão em cargos, cadeiras, né, muito... Que parecem ser muito difíceis de serem alcançadas, que já trabalharam demais, já tiveram desafios enormes, mas que estão ali, são pessoas. E que quando elas trazem esses desafios, torna mais humano, que eu acho que é muito o que você faz hoje na sua rede social. Você torna os desafios, os problemas e as realidades mais humanas. Todo mundo passa por isso, mas ninguém fala sobre isso, né? Então, enfim, quando eu tive esse contato ali direto, a gente vê que nessas entrevistas, né? É difícil explicar o que você faz na XP. Porque você tem ali um título, você tem seu card de metas, você faz aquilo. Mas raramente você fecha portas para outras coisas que aparecem, e ainda mais quando você tem esse sentimento mesmo de dono, é muito difícil você fingir que você não tá vendo aquilo. Sim. Então assim, poxa, me deram uma ação que era, enfim, vou falar uma coisa boba. Gravar um vídeo, tá bom, mas quem é meu público? O que eu vou mudar? Hoje a gente faz aquisição como? Como é que eu vou tornar isso escalável? O que as pessoas querem ouvir? Porque eu vou fazer um vídeo, eu não sei se as pessoas querem ouvir isso que eu tô falando. Quem sou eu pra fazer um vídeo em que todo mundo vai assistir e vai mudar a vida das pessoas? Não sei. Deixa eu ouvir as pessoas. Então você perde um tempo que não é seu trabalho, ligando para as pessoas, entendendo o que elas querem ouvir, para depois você fazer aquilo. É muito louco você falar isso, porque eu acho que a XP conseguiu passar isso muito bem pra rede. Porque tudo que você está falando, eu não estive dentro da XP, mas eu estive no escritório, conversei muito com as pessoas de expansão da época, já tinha falado com o Caio Pérez, enfim, com o Rogério, com o Leal, todos eles a gente conversava ali, porque pegou a XP, né, quando fazia Expert lá em Atibaia. Nossa. Né, que era bem diferente, tipo, eram, sei lá, 300 pessoas, 400, era muito pequeno. Né, e tudo que você está falando, eu vejo muito essa cultura dentro dos escritórios, né, esse muda-muda
A gente estava até falando em off aqui, né? Tem muito muda. Tanto que hoje aqui no Grupo Primo, aqui tá sentado uma pessoa, daqui a pouco amanhã, pum, essa pessoa não tá mais aqui, ela já tá lá em outro lugar, já tá cuidando da Finclass, tipo, mas era da Top Invest, agora é Finclass. Sim. Então, tipo, muda tudo muito rápido. E essa cultura é uma cultura que a XP conseguiu passar realmente muito forte adiante e que eu acho que é bom, porque você consegue criar uma empresa ágil, né? Quando você não tem essa agilidade, e você tinha perguntado também, acho que foi em off, já nem sei mais o que foi em off, gravando, mas enfim, em off você perguntou se eu achava que isso era bom e se as pessoas se adequavam a isso. Sim. Eu acho que quem não se adequa não consegue crescer tão rápido. Pode até crescer, mas eu acho que não cresce tão rápido. Porque se você só olha para o seu negócio, e você sabe disso porque você deve ver isso lá nos seus pares, e você fez esse movimento, né? Você era assessora, foi para expansão. Se você não consegue ver isso com uma certa agilidade, você acaba deixando passar muita oportunidade. Eu mesmo, vida de assessor nasceu assim. E hoje muitas pessoas me perguntam, Rick, mas não era melhor você ser assessor? Você tinha 290 milhões de custódia, não era melhor você não ganhava mais dinheiro? Tá, mas nem tudo é dinheiro. Eu escuto muito isso. Tem muitas outras oportunidades que podem te satisfazer muito mais e que dinheiro não é tudo real. Né? Hoje eu escuto o Thiago falando isso, mas quando eu não tinha grana, eu escutava a galera falando, eu falava, aqui tudo não é dinheiro, meu, lógico que é, todo mundo quer dinheiro. Só que quando você vai chegando a um certo patamar, você começa a enxergar que realmente não é dinheiro. Porque não vale a pena você ficar, sei lá, 16 horas trabalhando, sabendo que você vai ganhar dinheiro, mas você não tá nada satisfeito com aquilo. Né? Então, talvez na expansão hoje, não que você não tivesse realizado em assessoria, assim como eu também, eu estava muito realizado. Só que hoje, com o que eu faço, eu estou muito mais realizado, trabalho muito mais e eu ganho menos. Eu acho que também é olhar a oportunidade que você tem de mudar uma profissão que está no mercado, né? Acho que hoje todo mundo comenta, assim, eu fiz uma palestra que foi super legal em Porto Alegre com um dos nossos escritórios, né? A gente sempre recebe esses convites, assim, a gente fica super honrado de fazer parte disso, né? Porque, querendo ou não, é uma parte institucional que tá ali junto com o escritório, dando uma chancela, não que fosse necessário, mas a gente chancelando aquilo que eles estão fazendo, trazendo um pouquinho da visão de que não é só o escritório que está dizendo aquilo, mas sim a XP como um todo. Então, essa parceria que a gente tem é muito forte, a gente tem grupos no WhatsApp, a gente se fala sempre. Eu tenho ali uma relação muito grande com a rede, né? De uma forma geral. E aí um ponto interessante parece que é uma coisa óbvia que a rede toda quer fazer, né? Mas não é. Tem muito escritório que ele não quer muito ter essa relação, assim, com a gente. E é engraçado, né? Porque aquilo que a gente estava falando do professor do MBA. Você tem ali, você disponibiliza uma plataforma, você disponibiliza ali toda uma questão de ensinamento, de planilhas, de experiência que a gente tem, porque a gente olha para 500 CNPJs e não para um, né? Para várias regiões do Brasil diferentes. A gente sabe muito bem o que é market share, por exemplo, de uma região, que você não precisa crescer para ali. Existe muita placa da XP. O que você vai fazer de diferente, né? E aí, de novo, eu não tô cancelando uma vontade que um escritório tem de talvez crescer numa praça específica. Mas eu tô mostrando para ele as dificuldades que ele vai ter em entrar naquela praça específica. E fazer ele pensar em talvez ter um diferencial grande do que a gente já tem lá. Então isso é importante também. Muito do que que você falou, eu faço isso na internet e eu acredito que o desafio de vocês lá também é fazer esse convencimento de que, olha, eu tenho um histórico. O que eu tô falando não é... Coloquei o dedo pro ar aqui, esperei o vento bater. Falei, não abre lá não, porque não vai dar... Não é por maldade. Pelo contrário, é para que você se dê bem. E eu faço isso com os assessores, né? Eu converso com o assessor e eu falo, olha, não haja assim. Não fale só de produto, por exemplo. Essa é uma coisa que eu falo muito. Cara, você tá falando só de produto, você vende produto. Aí a pessoa, não vendo. Eu falo, fala seu discurso. Aí a pessoa começa a falar, eu falo, produto. Falou de produto, vendeu produto de novo. Produto, ó lá, taxa. Aí a pessoa, nossa, não sabia que eu falava assim. Então começa a falar do comercial. As pessoas não, mas é que eu sou mais técnica. Então você não é assessor, infelizmente. Você tem que ir para uma área talvez mais técnica. Você tem que ir para, sei lá, para um research, você tem que ir para alguém que vai fazer relatório, tirar um CNPI, virar gestor de fundo, alguma coisa assim, enfim. Mas eu percebo que as pessoas realmente, elas parece que não confiam no histórico, por exemplo, da XP, né? Pô, a XP tem um baita histórico. Sim, sim. Né? Ela tem uma baita tecnologia por trás. Mas as pessoas, infelizmente, não querem ouvir e eu vejo que muita gente acaba se dando mal. Mas, Gabi, eu tenho uma pergunta. Você estava falando, eu acho que é legal a gente explorar esse ponto.
quantas pessoas você... Não sei se você tem esse número exato, mas quantas pessoas você vê que entra na rede por mês, assim, de assessor? Quando você pensa, pô, eu vou ter que entrevistar X para trazer tanto. Mas quanto que pessoas novas estão entrando hoje na rede da XP através de você, talvez? Tá. Eu diria que a área como um todo, tá? A gente tem basicamente umas 300 pessoas, entre 300 e 400 pessoas 300, 400 pessoas. entrando. A maioria dessas pessoas, você sabe se é mais pessoas que já estão no mercado ou pessoas que estão em transição? A gente tem muitas pessoas hoje que estão em transição de carreira, tem muita gente que começou no mercado financeiro, mas não necessariamente como assessor de investimentos. Então, e aí eu diria que é quase que uma transição, tá? Não para o mercado, porque aí, de novo, não é uma pessoa que não sabe o que é CDI, ela entende, né? E aí isso é só um exemplo, assim. Ela já é investidora, ela já gosta, ela já faz isso com o tio, com o primo, com o avô, enfim, ela já tem uma rede ali que ela até ajuda, né, nos investimentos, mas ela só não faz isso como profissão. E existem, sim, as pessoas que, enfim... Poxa, eu tava falando isso com alguém ontem, eu fiz uma entrevista, assim, tive uma conversa com uma pessoa de mercado, que a gente falou assim, o engenheiro que não é Uber é do mercado financeiro, né? Assim. A gente tava falando disso ontem. A gente assiste muito o Renato Albani. Aham. E ele fala direto... ele que falou isso? Ele fala direto sobre o engenheiro que é Uber. Muito ele fala. E às vezes ele tá falando com alguém da plateia, e aí a pessoa fala assim... E é incrível, ele é engenheiro também. E aí ele fala Eu assim... também. Você também? Também. Cara, só tem engenheiro É. no mercado. Você também? Não, ela não. Ela é designer. Mas é muito louco isso. E aí o Renato Albani, ele fala assim... cara, com o que você trabalha? E aí a pessoa fala... Tem um episódio que ele fala isso, e o cara fala assim... eu sou estagiário. Tá, estagiário do quê? Aí ele é de engenharia. Ele já tirou habilitação, já sabe fazer assim e assim... Porque você vai precisar. Você vai precisar tirar uma habilitação e entrar no Uber. Então é muito louco. Isso, o engenheiro ou tá virando Uber ou tá virando assessor. Não, eu falei isso. Não, eu falei isso só porque, assim, realmente é muito engraçado, né? A gente sempre fala. Mas voltando pra questão que a gente tava aqui conversando, acho que só um ponto que eu queria trazer dessa... Isso que você trouxe dos números, né? E também da questão de você ter uma pessoa técnica ou ter uma pessoa que é muito comercial, eu acho que a questão de unir os dois, ela faz muito mais sentido, tá? Às vezes eu vejo, acho que a gente pode voltar pro número depois, mas só entrando um pouco nesse detalhe. Perfeito. Às vezes eu vejo uma pessoa que fala muito assim, Gabi, eu quero só almoçar com o cliente. Quero almoçar, eu quero trazer a boleta, eu quero fazer relacionamento, eu quero ir no evento X, eu quero pensar fora da caixa, eu quero descobrir os lugares que os clientes, no nível que eu gostaria de atender, frequentam e eu quero frequentar também. Inclusive, é outra coisa que você fala muito, né? Assim, às vezes é um investimento que você faz. Tem um evento XPTO que custa X, você não poderia ali, entre aspas, você não sabe ao certo o resultado que vai vir através daquilo. Mas quando você tem boa intenção naquilo que você está fazendo e você faz com um pouco de propriedade mesmo, né? Você tem um objetivo que você está buscando ali. Talvez você não saiba exatamente qual é ele, né? E como você vai chegar lá. Mas você tá no lugar, ele te dá muita oportunidade. Ele te traz ideia. Ele te traz conhecer uma pessoa X, Y, Z ali no meio do ambiente. E aí você vai aos poucos tendo mais uma estrutura do que você quer construir. Tenho certeza que a vida do assessor, ela não veio de um plano que você disse... É isso que eu quero fazer, o meu público é X e é aqui que eu vou atingir o meu negócio. Eu vou fazer podcast, eu vou chamar fulaninho da XP, eu vou chamar fulaninho, né, ali de outros bancos e vai ser feito dessa forma. Assim. Você não pensou nisso. Não. Mas você viu que ao longo do tempo, chamando uma pessoa, vendo a audiência, chamando outra pessoa, você foi construindo aquilo e isso passa a ser sua identidade, né? Então eu diria que assim, essa questão do técnico ou não técnico, eu acho que é muito uma junção. E você tem que saber muito bem quando usar o técnico, porque o técnico, ele assusta. E eu acho que ao longo de tanto tempo foi o que deixou o cliente com um gap maior de distância do mercado financeiro. Concordo. Porque ele não sabia o que você estava falando. Então, assim, aí às vezes ele confiava em você, numa coisa que ele não tinha entendido. E no final do dia, se desse muito errado, a culpa era totalmente sua. Porque você disse pra ele fazer aquilo. Ele concordou, mas ele não sabia de fato. Então, lógico que, assim, na questão de legislação, na questão de profissão,
Você está coberto porque existe ali uma pessoa que faz Inicialmente, não. a recomendação, existe, né, as pessoas, os analistas ali daquele produto, você está fazendo a ponte de informação entre a área de research com o seu cliente, né, basicamente, você não toma nenhuma decisão por ele, mas você está passando a informação, entendeu? Então, eu acho que tem que ter muito essa junção ali dos dois, para você trazer hoje, de novo, subindo a régua, a discussão que o cliente quer ter com você, porque a plataforma, ela tá tão aberta, você tem hoje tantos produtos dentro do site, que você até se perde às vezes. Como cliente, às vezes você fala assim, poxa, mas entra ali na aba fundos, mas pesquisa ali os 400 fundos que tem ali dentro. Não, ferrou. Qual é a diferença de, assim, é o mesmo nome da gestora, às vezes, né? Para várias estratégias diferentes de alocação. O que tem de diferente de cada Até o um fundo de deles? fundo, é uma loucura. E às vezes você ensinar o cliente a fazer isso é o melhor dos mundos. Porque você tá dando ali um pitaco, você tá colocando ali para ele o que ele deve fazer, de acordo com todo o cenário que ele te passou, aonde ele quer chegar, quais são as preocupações dele, o que ele tem de tempo de alocação, por exemplo. Só que ao mesmo tempo você tá falando, olha, é assim que vê na plataforma. Eu posso te ajudar, eu posso fazer aqui para você, mas é assim que você encontra. Se um dia, no domingo, você estiver ali em casa querendo dar uma fuçada no site, entender tudo que a gente tem, tá aqui. Eu tô te ensinando a ver. Eu tô te ensinando. É aquela mesma coisa de tirar um extrato, sabe? Quando você tem um cliente mais antigo que ele quer ver o extrato da conta, você tira e você manda pra ele. Mas você ensina ele a visualizar. Porque a demanda depois, ela passa a ser outra. Ela passa a ser uma opinião, ela passa a ser uma questão, de novo, um pouquinho mais técnica, mas mais voltada ali. Você já fez todo o relacionamento, mas você tá entrando mais no detalhe. Você não é Extrato que você usado. falou. Eu achei engraçado, porque eu lembrei, você me falou, parece que eu me vi trabalhando. Eu tirava extrato todo final de mês, tipo agora. Final de mês, eu ia lá, tirava extrato de todos os meus clientes. Chegou uma vez que eu falei, nossa, que burrada que eu tô fazendo. Por que eu tô tirando extrato de todos os meus clientes? Tipo, ele consegue fazer isso. E aí eu me vi perdendo quase metade de um dia, talvez até um dia, porque eu ficava tirando extrato, colocando no e-mail, escrevendo segue extrato, tal, do mês de novembro de 2022 e mandava. Mas me manda do mês de dezembro também, do mês de setembro, do mês de outubro. Aí, Mas em janeiro, a nota de negociação, não é? como você foi, não tem como mentir, foi a assessora mesmo, sabe que acontece. Nossa, era exatamente isso. Aí, Ricardo, você criava uma demanda. Mas não foi isso que eu te pedi. Mas não foi isso que eu te pedi. Essa demanda aí, você criou. Aí você começa a trabalhar mais. Sim. Preciso falar disso na mentoria, com certeza, galera. E isso é muito legal, Rick, de trazer, porque tudo é a forma com que você vende o seu serviço para a pessoa final, tá? Eu aprendi muito isso numa equipe de 10 pessoas que faziam a mesma coisa que eu. E às vezes eu tinha assessores que acabavam ali de trabalhar, sei lá, 6 horas da tarde e conseguia pensar no que vai fazer no dia seguinte, conseguia fazer um planejamento, conseguia fazer um Zoom com um cliente mais longo, conseguia deixar a reunião para mais pro final do dia. E eu tinha gente que acabava o dia 10 horas da noite que não tinha matado os críticos. O que são críticos, né? A gente tem um sistema hoje na XP que é super inteligente, que ele te diz basicamente coisas um pouco óbvias, né? Sobre o dia a dia da carteira, por exemplo, daquele cliente. Então, tá vencendo um título de renda fixa, tá vencendo um crédito privado, ou aquele crédito privado naquele dia tá com ágio, ele mostra para você naquele sistema. Isso já tá na rede ou só B2C? Isso já tá na rede, uma certa parte disso. Mas hoje, full, que eu tô dizendo mais B2C, porque aí é a minha realidade, né? Sim. O que eu atuei ali de fato. Então, o que é legal disso é que você tem quase que na sua frente algo te dizendo, faça isso. Você pode escolher fazer ou não. Mas você tem a plena consciência de que aquilo poderia ser uma oportunidade, sabe? Então, você não tem que ficar ali ao longo do tempo pensando em oportunidades dentro da carteira. Teoricamente, o sistema ele gera ali oportunidades dentro do seu dia a dia para você fazer aquilo. Pode ser que não seja o melhor momento, por exemplo, para falar com aquele cliente específico, mas aquela oportunidade existe. Então, você vai guardar aquilo para uma data X. Então, você tem a disponibilidade ali de passar aquela atividade que foi, sei lá... ponto de contato. Exatamente. Então, assim, surgiu aquilo, poxa, eu já sei que esse cliente, ele tá passando por um momento difícil. Não é o melhor momento para eu falar com ele.
mas deixa eu mandar então só um e-mail dizendo aqui sobre a carteira dele, ou passando uma mensagem, ou às vezes você vê essa atividade e você lembra de perguntar como é que tá o momento da família, que tá difícil, alguma coisa nesse sentido, mas você sabe que ele não tá com a cabeça para falar sobre investimento naquele momento. Então, eu acho que isso é muito legal. Isso é uma das maiores vantagens que a XP tem perante a concorrência, e eu diria, talvez até aos grandes bancos hoje, né? Por essa questão sistêmica mesmo. Por você, hoje, estar muito focado em fazer o comercial. Isso eu posso te Em fazer o dia a garantir, dia. Gabi, posso te garantir real. Porque toda vez que me perguntam, por que você acha que a XP é um dos melhores lugares para um assessor estar? Eu falo que é a tecnologia e o tempo que a XP tem trabalhando como assessor de investimentos. E por ter nascido de assessores de investimentos, né? Isso eu acho que é também o principal. Esse negócio, por exemplo, de ponto crítico, realmente só sabe quem trabalhou no comercial, né? Só sabe que, cara, você tem que ter pontos ali que te mostram o óbvio para você fazer. Porque quem tá no comercial, ele não tá o tempo inteiro pensando no óbvio. Ele tá o tempo inteiro pensando, preciso conversar com o cliente e tal, mas sobre o quê? Tanto que quando eu dou aula, vou fazer palestra ou fazer workshop em escritório, em algum lugar, eu sempre falo, gente, vocês sabem como que faz um contato periódico? As pessoas, contato periódico? Como assim? Como assim? O contato que você vai fazer no mês, tipo, uma vez por mês você vai ligar pro seu cliente. Liga uma vez por mês? Como assim, gente? Vocês não ligam uma vez por mês? Não. Tá, então vamos ligar uma vez por mês. Mas peraí, eu vou falar 12 vezes no ano com o cara? Nossa, Rick, mas do que eu vou falar 12 vezes no ano com esse cara? Gente, tem tanta coisa. Tipo, agora em dezembro tem muita coisa. Pô, Copa, você tem absurdos pra falar. O Neymar se machucou, liga pra falar do Neymar que se machucou. Tipo, tem muita coisa pra falar. Mas as pessoas não olham pra isso. E aí não olha também pro óbvio, que tá vencendo um produto, tem um ágio, tem um deságio e tal. E uma coisa que eu também falo bastante, que o próprio Benchmall também, nesse mesmo almoço que eu tinha falado, uma das coisas que eu perguntei pra ele foi, o que você acha que te fez chegar até aqui ou crescer a XP desse jeito? Se tivesse que falar 1 ou 2 pontos no máximo. Quando ele me falou, eu já falei assim, isso daí é besteira, o Benchmall tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Aí eu falei assim, cara, beleza, é isso. E o que ele falou foi, é óbvio, tudo que é óbvio tem que ser feito. Se você não fizer o óbvio, você tá ficando igual aos outros. Aí eu falei, mas todo mundo faz o óbvio. Ele falou, não faz. E aí eu comecei a perceber, e uma das brincadeiras que eu faço nos escritórios, nos lugares que eu vou, pode perceber, todo banheiro, ou a maioria dos banheiros, eles têm uma plaquinha escrito assim, não urine no chão. E aí quando eu li essa plaquinha uma vez, eu falei assim, cara, como assim tem uma plaquinha pra dizer pra você não urinar no chão? Que loucura. Tipo, é óbvio que não é pra urinar no chão, é pra urinar no vaso, pô. Mas eu falei, nossa, mas se tem essa plaquinha é porque tem história. Eu vou te falar, até hoje, você entra no avião, o que eles falam? É proibido fumar. Exato, olha que loucura. Tipo, no banheiro, tem que ser dito óbvio. Exato. Tipo, tem que ser dito óbvio. Tipo, falo, não pode fumar no posto de gasolina. Gente, meu Deus do céu, quem que pensou num negócio desse, de fumar perto da gasolina? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas então, o óbvio precisa ser dito. Então, são esse tipo de brincadeira que começa a mostrar pras pessoas que não é difícil. Na minha opinião, e eu falei isso na mentoria ontem, não é difícil você ter sucesso. Na minha opinião, não é. A não ser quando a gente tá falando de uma pessoa que realmente tá abaixo da linha da miséria, e é outro pensamento, são outros ideais ali. Mas a gente tá falando aqui de uma pessoa que ela tem um mínimo já da pirâmide de Maslow ali, se alimenta, tal, não sei o que, papapá. Essa pessoa, se ela fizer o óbvio, se ela fizer o dia a dia, constante, ela vai crescer. Ela vai conseguir crescer. Porque a maioria das pessoas, o que eu acho que não faz um assessor ou uma pessoa crescer, é porque ela não mantém a constância. E aí, você tocou numa palavra que era uma palavra que eu mais falava até quando, de novo, acho que a gente vai mudando aqui os temas, mas quando eu ia passar de banker para líder de time, era uma coisa que eu pensava muito nisso, né? Essa questão da constância. Primeiro, quando você é líder de time, você não pode fazer o que é certo para você. Porque o que funciona para você não é a realidade das outras pessoas. Então, eu acho que é uma coisa que exige muito da pessoa, como ser humano mesmo, de entender. E aí, por isso que eu sou muito a favor de ter mentoria, de ter treinamento para liderança. Porque não é óbvio ser líder, né? Não é óbvio você só chegar para a pessoa e você ser um líder por admiração. Porque a pessoa não vai ter a mesma intensidade que você, ela não vai ter a mesma vontade que você. E aí, um dos pontos é assim, hoje, né, a gente tem um programa de formação de novos assessores dentro de casa, e de novo olhando mais para a matriz, mas que a gente
tá levando para a rede, tem até alguns escritórios que são muito fortes nisso, em formar assessores, que assim, quando eles passam pelo processo de onboarding, de treinamento, etc., sempre tem assim, poxa, fala com fulano foi uma boa assessora. E esses dias teve uma pessoa que veio falar comigo. E eu falei, gente, eu tô há 1 ano e meio longe disso, né? Mas, poxa, que legal que ainda pedem, né, pra falar comigo, enfim. E aí, fiz um vídeo ali, um Teams com a pessoa. Poxa, Gabi, mas me ensina como é que era. Aí eu falei, eu vou te falar exatamente o que eu fazia e não é uma receita de bolo. Mas domingo, eu estava sentada na frente do computador, pensando em como eu vou melhorar o meu relacionamento com os meus clientes. Eu tinha uma pessoa que hoje tá na XP, inclusive, que era uma pessoa que eu dividia muito isso. Então, a gente até fazia uma competição mais saudável, assim, mas a gente literalmente falava, vamos sentar hoje, domingo, né? A gente tinha nossa família, nossos relacionamentos, mas a gente sentava domingo, por vídeo, e falava, tá bom, o que a gente vai fazer amanhã? Como é que a gente vai começar a nossa semana? Porque tudo é essa organização da semana. E aí você via que as pessoas do lado, aí voltando para a questão do sistema, né, de alguém que termina o seu dia às 6 horas da tarde, para alguém que termina o seu dia às 10 horas, é muito nesse sentido de eu não sei o que fazer. Então, na segunda-feira, 9 horas da manhã, quando eu tenho 70 WhatsApps para responder, eu ainda tenho que pensar em como eu vou fazer o meu dia, eu tenho que organizar essas minhas atividades, eu tenho que pensar em como eu vou abordar os meus clientes, eu tenho que... E não é natural, tá vendo? Nada é natural. Sim. Aqui, nisso que eu tô te trazendo. Eu tenho que abrir o meu WhatsApp, só que no domingo, na hora do Fantástico, vou colocar Fantástico aí, todo mundo se localiza, você já fica com uma palpitação, porque é algo que pra você vai ser doloroso na segunda-feira. De você abrir ali seu telefone e ver toda aquela enxurrada de WhatsApp, que muitas vezes ela começou sexta-feira, 4 horas da tarde, e você decidiu não responder. Então, aí foi o que eu trouxe, né, nessa conversa. Eu falei, olha, eu sempre parti do princípio, e isso não é uma verdade absoluta, cada um trabalha da forma que acha que funciona, mas eu sempre parti do princípio que os clientes, assim, se é uma coisa que é rápida, eu vou responder. Porque eu me imagino como cliente. Eu imagino a minha mãe, que não entende nada, se ela tiver com a conta negativa em R$1, ela não vai viver o sábado dela bem, ela não vai dormir, ela não vai passar um bom final de semana, porque ela vai ficar preocupada com R$2 que tá negativo na conta. Aí vamos supor, poxa, eu fiz uma aplicação aqui e saiu um pouquinho e, enfim, sabe essas preocupações muito básicas, assim, que se resolve em 2 minutos? Então eu vou responder. Então não tinha muito isso de, assim, finalizou a sexta, eu parei de trabalhar. Então essa palavra constância, ela instiga uma coisa em mim muito grande, que eu até postei isso ontem, assim, não é porque é Copa, não é porque eu vou deixar pro ano que vem, não para de fazer. Você pode diminuir o seu ritmo, porque pode ser que não tenha pessoas que queiram falar agora, pode ser que não tenha, e que a gente vai ver talvez hoje que não é uma verdade, mas que você pode diminuir o ritmo. Mas se você nunca parar, eu tenho certeza que é o básico do trabalho que vai te fazer ser uma pessoa, assim, bem remunerada, uma pessoa que tem uma cadeira, né, interessante, uma pessoa que cresce na carreira, e que é o óbvio que precisa ser dito. Exato. Entendeu? Até por isso que deu gancho, né, que a gente criou o evento lá, o Captação Constante, que eu te falei, né? Uhum. A gente criou Captação Constante 2.0, porque eu fiz esse evento em vários escritórios. Não vou dar nomes para não expor, porque realmente foi uma coisa que eu já tava quase xingando os assessores no evento, assim. Uhum. Eu fiz alguns presenciais e fiz alguns online. Chamava Captação Constante. E eu falava assim, gente, eu vou fazer uma apresentação de 1 hora, mostrando para vocês 7 pontos do que fez eu ter uma captação constante. Porque o grande problema dos assessores que eles falavam, Rick, eu não tenho uma captação, a minha captação é muito volátil, eu capto 1 milhão aqui, depois capto 0 no outro, aí capto 5 no outro, eu queria ter uma captação mais constante e crescente. Beleza, Então vou criar um evento gratuito para explicar dentro dos escritórios. Eu acho que eu fiz uns 16 escritórios, talvez. E aí eu comecei a fazer esse evento lá, para explicar. Quando eu olhava pra cara dos assessores, tanto no Zoom quanto no presencial, a galera tava, tipo, bobolhando, assim, tipo, olhando pra mim, tipo, aí eu olhava pra baixo. E era prático, né? Era uma coisa prática. Uma coisa prática. Então eu explicava pra eles, primeira coisa que vocês têm que fazer, tal. Segunda coisa, tal. Eu já dava o caminho, falava, vocês vão fazer isso, vocês vão acabar isso aqui, esse evento, esse workshop, vocês vão abrir o CRM de vocês vão separar os clientes de vocês assim,
Vocês vão ligar para eles e vão falar sobre o assunto tal. Tudo isso eu falava. Depois de um tempinho eu perguntava pro líder do escritório, cara, e aí como é que foi? Cara, gostaram bastante. Praticaram? Aí ele, não, a galera tá vendo ainda, vai. Eu falei, cara, o que a galera tá fazendo? Então eu ia até fazer em mais. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer aberto no mercado, quem quiser entrar, entra, porque quando você entra dentro do escritório, parece que vira uma obrigação do cara estar ali. E eu não quero ninguém obrigado. E aí eu percebi que, realmente, as pessoas, elas querem, mas elas não querem só pagar o preço de fazer aquela forma de trabalho para ter uma captação constante. Só que, por outro lado, quando eu falava assim, agora eu vou ensinar hackzinhos para vocês conseguirem fazer o cliente responder você mais rápido, aquele cliente que não te responde. Gabi bombava. Aí a galera, agora eu quero ver. Eu falo, como assim? Você só quer as coisas rápidas. Então, tipo, agora esse evento que vai acontecer no dia 7 de dezembro, eu vou falar de novo sobre captação constante. Vou trazer algumas coisas mais pontuais. Porque é dezembro, as pessoas querem, os assessores querem uma resposta rápida de como captar em dezembro. Só que um ponto principal é que se ele não, 3 meses atrás, não encheu o funil dele de lead, não adianta nada ele querer em dezembro. Não vai adiantar. Você foi assessora, você sabe disso. Mas a maioria dos assessores, a maioria das pessoas comerciais simplesmente pega aqui e fala, dezembro, chegou. Eu quero que todo mundo me responda porque eu quero captar. Só que você não preparou o seu colchão antes. Não, e aí eu vou trazer uma coisa básica, assim. Teve uma pessoa que eu assisto aula física, atividade física mesmo, malhar, que fala assim, o que eu mais escuto é como ficar com a barriga trincada para o Réveillon. Aí, tipo assim, o que você fez ao longo do ano inteiro que você, enfim, não tá se exercitando e aí ao longo de um mês, você quer o quê? Tomar remédio? Você quer ir na nutricionista? Você quer malhar 5 vezes por dia? Exato, a urgência oculta aqui. É isso, entendeu? É porque quando a gente traz pra coisas mais simples, é mais fácil explicar. O quanto isso não funciona, né? O quanto isso não faz o menor sentido. Eu acho que muito pelo contrário, assim, você tem que começar... e aí, de novo, é uma tendência que não é certa. A XP, ela tem uma cultura de trabalho muito particular de que chega no mês de dezembro, a gente tá preocupado em bater novos recordes. A gente não tá preocupado em esperar o ano passar. Então, uma coisa que, assim, as metas, né, que a gente tem ali, como companhia, a gente quer triplicar, a gente quer, enfim, dobrar, a gente quer fazer de tudo para que a gente bata novos recordes. Sempre foi assim. Quando a gente cresceu de uma forma excessiva e a gente trouxe muita gente de banco, as pessoas ficavam muito assustadas no final de dezembro. Muito. E isso, assim, não é nenhuma questão, assim, monstruosa de ser dita, assim, é o óbvio, né? Chegando em dezembro, no final do ano, a gente tá parando um pouco. Ninguém quer falar. Sim. Mas, de novo, isso é uma mentira que a gente tornou verdade. Quem disse? Só tá virando de um mês pro outro, tipo, dezembro pra janeiro, mas as pessoas veem isso, tipo, vai mudar a vida agora, dezembro pra janeiro, vai mudar tudo. Agora talvez sim, porque a gente tem um ponto diferente, né, que até eu acabei de falar aqui pra minha equipe da Urgência Oculta, é que nem a gente tem que entender quais são as urgências das pessoas para poder fazer com que a pessoa queira aquilo, né? Que nem agora. Os assessores, eles não sabem ou não pararam para pensar, não pararam para refletir e eles estão ligando, querendo trazer cliente de qualquer jeito. Mas talvez eles não entenderam que existe uma urgência também em dezembro, principalmente agora. Nós estamos em ano de Copa, beleza, mas nós estamos em uma mudança de presidência. Quando a gente olha para uma mudança de presidência, qual que é o grande medo dos clientes que eu já ouvi? E olha que eu não estou atendendo o cliente, mas eu ouvi isso. Meu Deus, o Lula vai congelar o patrimônio de todo mundo. Óbvio, umas coisas que as pessoas lembram lá do Collor e tal. Então eu falo, temos um medo aqui, podemos atuar com isso. Então por que você, assessor, não liga para o cliente e fala, você já pensou em dolarizar? Então se você está com esse medo, por que você não pensa em offshore? Vamos conversar sobre isso? Ele não vai esperar janeiro. Só que o problema é que a maioria do comercial, não só assessor, em geral, não tem uma estratégia do porquê que aquela pessoa tem que estar aqui, né? Do porquê que essa pessoa tem que virar cliente. Não, isso é muito legal, porque eu acho que aí entra a questão que eu comentei de ouvir a dor daquela pessoa. Ontem na XP mesmo, a gente mudou um sistema de pedir reembolso, né? E aí as pessoas do meu lado estavam até comentando assim, claramente a pessoa que fez o sistema não é o usuário do sistema. Porque tem coisas aqui que não fazem tanto sentido. E, de novo, a gente está em constante ali mudanças e eu tenho certeza que isso vai ser
corrigido ali ao longo do caminho, porque foi uma coisa que surgiu ontem, assim. Mas é legal falar sobre isso, porque é o básico, né? Aquela questão que você entra, às vezes, é um formulário que você tem que responder. E aí você fala sobre o formulário, é o seu meio de trabalho, é a forma com que você escuta todo mundo. Mas você já preencheu o formulário? Eu parei esses dias pra perguntar pra uma pessoa, você já clicou no Quero Ser um Assessor? A gente cresce assim. A maior parte das pessoas que entram na rede da XP é através desse link, Quero Ser um Assessor. Quais são as perguntas que estão ali? Você sabe? Eu sei. Não, eu sei também. Não, eu sei que você Não, tá sim. Eu falei, eu sei, a gente sabe, porque a gente já viu várias vezes. É do nosso interesse. Mas assim, a pessoa que ela tá olhando pra esse resultado no final do dia, ela já clicou? Então pode ser que A tenha pessoa que tá alguma... no interno não clica, é real. E aí não é só nisso, né? Eu peguei esse exemplo porque é uma coisa que eu conheço, mas aí eu tô falando de uma forma geral. Sim. Todos os formulários, todos os typeforms que a gente recebe. Porque, de novo, a gente tava falando sobre isso agora. O mundo tá tão dinâmico, e aí entra a questão de ansiedade com relação ao que você não sabe, mas também com relação a tantas informações que você não tem acesso full. Porque você quer ouvir um podcast? Você vai ouvir um podcast. Você tem 1 hora do seu dia pra parar pra ouvir um podcast? Ou você vai ouvir 15 minutos, depois você vai parar, aí você vai ouvir mais 15 talvez no outro dia, e aí depois você perdeu o podcast, porque agora tem outro podcast que você quer ver, Exato. entendeu? Então assim, aí as informações, você tem que ser muito seletivo, e aí eu volto isso pro dia a dia do assessor. O que você precisa saber naquele dia? O que são suas principais atividades naquele dia? Uma coisa que eu sempre ouvi quando eu entrei na XP, como eram muitos clientes, eu recebi uma base de clientes e o dia a dia era muito intenso e tudo era uma novidade muito grande, porque onde eu trabalhava a gente não tinha tantos produtos. Onde eu trabalhava a gente não tinha tantas possibilidades de investimento, de fazer câmbio, de ter um olhar para PJ, de ter uma abertura, de ter ali disponibilidade de lives o tempo inteiro falando sobre produtos diferentes. Então assim, aonde eu vou entrar? Eu tenho aqui meu dia. Surgiu aqui um vídeo falando sobre um produto internacional. Eu preciso saber isso agora? Isso vai ficar gravado? Isso vai para dentro de uma pasta minha que no meu domingo eu vou olhar? É uma prioridade no meio da minha manhã de segunda-feira ver isso? Ou não, eu preciso responder o WhatsApp? Então, tiveram algumas coisas que eu sempre ouvi que me ajudaram muito a chegar aonde eu cheguei, no sentido de ter um momento para pensar mais estrategicamente. Porque quando você se deixa naquele volume de coisas para fazer, você passa a ser uma pessoa que só executa. E quem só executa não pensa. E quem não pensa não tem eficiência no que faz. Porque muitas vezes só sai fazendo. E aí entra a importância, talvez, dos dados. Que é de chegar e falar assim, você tá trabalhando X horas, mas olha o que você tá gerando de resultado. Faz sentido ou a gente tem que rever essa rota? Porque você não tá sendo tão eficiente. Então, isso tudo, assim, ao longo do tempo, quando você senta na cadeira de assessoria, é muito importante que tenha alguém para te dizer isso. E aí, por isso que eu sempre dou dica de buscar uma pessoa que faz muito bem aquilo. Porque ela tá na dor, ela sabe. E eu tinha assessores que, na época que eu entrei, falavam, Gabi, isso vai passar. Essa ansiedade que você tem hoje, ou essa dinâmica de trabalho, essa intensidade de parar de trabalhar 11 horas da noite, ela vai acabar. Você tem que conhecer todos os clientes, você tem que falar com todos os clientes. Vai chegar num ponto que vai ser natural. E, de novo, aí entra muito aquela questão que eu comentei de a forma com que você se vende para o cliente, que você explica qual é o seu papel ali, ela é muito importante, porque senão vão vir o tempo inteiro demandas de me manda o extrato, faz uma análise full da minha carteira toda hora, que os ativos não mudaram, entendeu? Sim. Assim, abre o site da XP e pega todos os fundos que tem o nome verde. Assim, tô dando uma coisa muito boba, mas... É único pro assessor, fala, só tem eu aí, faz o que eu quero. Então, quando você aprende, e hoje, eu ouvi isso de uma das pessoas que hoje estão, assim, numa posição super interessante na XP, tá numa cadeira ali de liderança, de head ali da posição, etc. Sempre foi uma pessoa muito estratégica, até quando ela tinha carteira de clientes. Porque ela fazia a venda de uma forma que o cliente respeitava o tempo dela. A gente vai conversar? Então a gente vai ter uma conversa sobre o seu portfólio. Durante o dia, eu tô mandando a notícia, enfim, de um pet shop, porque meu cliente tem um pet shop. Eu tô mandando a notícia, enfim,
né, do futebol, porque a gente gosta de falar sobre isso. Meu cliente falou que vai viajar pra Inglaterra, aí saiu alguma coisa, eu mandei pra ele. Poxa, falou, lembrei de você. Ponto. Você não precisa falar de mais nada. Aí depois de 2 dias ele vai vir e vai falar, poxa, Gabi, lembra daquele dinheiro XPTO? Tá aqui, ó. É isso aí. Porque você falou com ele sobre um assunto e aí não passa a ser obrigação. Eu acho que a pessoa tem que gostar de fazer isso. Porque senão é doloroso, né? Concordo. Então, assim, quando é natural, você acaba fazendo porque você realmente lembrou. Você não botou na agenda lembrar alguma notícia que saiu e mandar pra fulano. Não, você viu e você já mandou. As minhas maiores captações foram esses lembrei de você. Aham. Teve um que foi da Lili Blanc. Tipo, eu tava passando na frente da loja da Lili Blanc e um cliente falou que queria comprar ações da Lili Blanc. Porque ele queria se tornar seu grande sócio. Ele falou que queria ter 5% da Lili Blanc. Aí eu fui tirar uma foto, mandei no WhatsApp, falei, aqui ó, sua empresa, e aí, quando que a gente vai comprar aquele 5%? Ele, nossa, é verdade, caramba, tá, não sei o quê. Só que eu lembrei dele. Aí ele, inclusive, tô com 500 mil lá na conta, vou te mandar. Não foi, tipo, eu ligar pra ele pra ver se ele tem dinheiro. Aham. O famoso, lembrei de você. Então, realmente faz muito sentido. Mas, Gabi, pra gente ir pros finalmente, o papo realmente daria pra gente estender muito, mas eu sei por alguns alunos, e alguns alunos me falaram isso, né? Alunos que estavam em transição de carreira. Falaram, Rick, tô entrando na XP, pô, obrigado, tô feliz demais e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei sabendo por aluno mesmo. Ele me falou assim, tô entrando num programa que a XP vai me remunerar enquanto eu trabalho, enquanto eu estudo ou trabalho, eu não lembro muito bem. Ainda não estava entrando no escritório, era isso. Não estava entrando no escritório e depois entraria no escritório. E a XP, como instituição e não como escritório, iria bancar meio que essa transição ali. Bancar, que eu digo como um pequeno fixo, um variável talvez, não sei. E que depois ele entraria nesse escritório. Eu acho que para a turma saber e a gente começar até a propagar essa ideia, porque eu gostei da ideia particularmente do que ele falou. Sim. Então eu falei, pô, nada mais correto do que eu falar para minha audiência do que está acontecendo e que eles podem ter uma oportunidade aqui. Então eu queria que você falasse rapidamente aí como que isso funciona e como que talvez a pessoa pode se inscrever para isso, enfim. Não, muito legal. Essa pergunta ela é muito boa. Eu acho que a gente vem ao longo do tempo criando formas, né? E que, de novo, não são as formas corretas, mas a gente só vai ter essas respostas se a gente faz, né? E vê se isso funciona ou não. Isso surgiu muito da parceria que a gente tem hoje com a Melver, né? Que basicamente é uma esteira de formação de assessores. Então, a gente chega para o assessor e... aí, só dando um passo atrás, né, a gente viu essa necessidade com relação ao número de pessoas que estão investindo hoje, com a necessidade, né, de ter ali pessoas assessoras de investimento e do número que a gente tem de profissionais. Só a XP que hoje ela tem majoritariamente esse mercado, a gente tá falando de quê? 12 mil, né, em grandes números aqui, não é muita coisa, né? Então, a gente tem hoje uma necessidade muito grande de formar assessores. Até se a gente pegasse o mercado inteiro, a gente não teria a quantidade suficiente de assessores hoje. Então, essa esteira ela é muito interessante porque ela é uma esteira que você passa pelo ponto de eu preciso estar preparado, eu preciso saber dessa informação, você não precisa saber de nada. Entra, a gente vai te ensinar todos os calls que você tem que ter, todas as preocupações que você tem que ter. Você vai passar por uma esteira de treinamento, você vai tirar Ancor, que na verdade é uma das grandes vantagens de você estar nesse programa, porque eles têm ali uma questão de aprovação de 90%, de uma conversão de 90%, é muito alta. E nesse meio tempo, você tem um time de RH que vai te auxiliar a escolher um escritório. A gente teve um número tão grande de pessoas se inscrevendo e passando por essa esteira, que a gente chegou num problema bom de ter muitas pessoas e não ter ali essa questão de entrada nos escritórios de uma forma direta. Porque existe um gap no sentido de qual é o seu perfil? Qual é o perfil do escritório que mais vai te atender, que mais vai te valorizar, que é aquele ponto que eu estava te falando que a grande função hoje da área de expansão é ter essa visão muito boa de qual é o escritório, qual é o período, o tempo do escritório que vai fazer com que essa pessoa seja valorizada. Ela tem essa skill. Eu vou colocar ela aqui ou vou colocar ela ali? Então, a gente consegue passar isso. Nesse gap, tá, de escolher um escritório, a gente tem pessoas que já têm Ancor, que estão vinculadas à XP, como PF solta, que a gente chama, e a gente tem uma remuneração para essas pessoas. Porque eu quero que elas entrem nos escritórios, mas eu quero que elas façam uma escolha acertada.
Eu não quero que elas passem 3 meses no escritório e falem, poxa, Gabi, mas por que eu não conheci o B? Por que eu não conheci o C? Então, você vai ter esse período. E aí, esse período é um período máximo de 6 meses. Né? Até o 7º mês, a gente teria essa disponibilidade. Mas a gente não consegue estender por conta do vínculo empregatício. Sim. Então, basicamente, é isso. E aí, dentro desse meio tempo, e até entrando na questão do incentivo que você me perguntou, ele, na verdade, trazendo um ponto que você sempre fala, a vida do assessor no início, que tem que montar uma carteira de investimentos, ela é uma vida que não é glamurosa. Ela é uma vida que você tem que trabalhar muito para ter pouco no início. E aí você vai tendo essa constância que a gente tanto falou aqui, e a gente vai chegar no ponto ótimo que é, tenho uma carteira, sou bem remunerado por isso, e consigo hoje ter uma vida ali saudável, né? Basicamente, ser feliz nessa carreira. Senão você tem uma série de pessoas insatisfeitas com a carreira. Que no final do dia, o que fica na sua cabeça é carreira de assessoria. E não o escritório A que não foi bom para mim. Exato. E eu escuto muito isso, é real. Então, a gente criou o programa de incentivos, né, basicamente, que fazem com que a cada faixa que o assessor ele atinge, a XP ela disponibiliza um pagamento, como se fosse um prêmio mesmo por aquela captação, que incentiva, além de todos os planos financeiros que o escritório faz para ela, incentiva ela a fazer mais captação naquele período de tempo. Então, é tão simples quanto isso. Pô, muito bom. Gabi, e aí como é que faz pra turma te achar, se quiser te achar? Eu sei que você tá aos pouquinhos entrando na rede social, né? Que você já fez até evento pra mulheres. Depois a gente pode estender pra um outro papo esse evento e outros que vão acontecer. Mas como é que faz pra te achar em rede social, seja LinkedIn, se quiser falar com você, enfim, fica à vontade. Não, legal. Eu tenho hoje um canal no Instagram, né, que é gabi.atias, atias com 2 T's. Esse canal, ele é exclusivo para falarmos sobre mercado financeiro, sobre carreiras na XP, sobre qualquer braço que a gente conseguir alcançar ali. Eu trago muitas informações ao longo da semana, enfim, ao longo ali do tempo. Eu conto um pouquinho o que é estilo de vida XP também, né? Porque a gente sempre brinca e é uma verdade, né? Que é um estilo de vida, você tem que gostar muito daquilo que você faz. Teve até um comentário, eu abri uma caixinha de pergunta um dia, e as pessoas falaram, mas Gabi, você tem família, assim? Você se relaciona com alguém que não é da XP? E aí, às vezes, eu tenho dificuldade de separar isso, porque as pessoas da XP viraram realmente minhas amigas na pessoa física. Teve até um evento que foi aonde me deu um pouco disso, assim, era um evento que ele era, se eu não me engano, num feriado ou num sábado, alguma coisa assim. E era um evento que eu tava super animada pra ir, a gente tava indo todo mundo, grupo, mas era um evento da XP. E na hora de pedir Uber, eu tenho Uber corporativo e Uber pessoal. Eu fiquei, gente, mas é um evento da XP, mas eu boto no pessoal, assim, né? É tão uma coisa que eu quero muito ir, sabe? Que não é o trabalho, é a obrigação. Então, enfim, voltando pra rede social e pro LinkedIn, né? Que aí eu acho que eu recebo, assim, é um meio mais... Eu não sei, nem todo mundo tem Instagram, mas também eu acho que é uma coisa que tá todo mundo começando a ter, então acho que é legal seguir. Já virou profissional. Mas ali no LinkedIn é Gabriele Atias, normal. E aí podem me mandar mensagem também, sou super aberta nesse sentido. Show de bola. Gabi, obrigado, então. Obrigada a você pelo convite, imagina. Com certeza. E turma, para vocês aí que querem ingressar nessa carreira, saiba que a Gabi é uma pessoa que já tá nisso há um tempo, vocês escutaram todo esse podcast aqui, então acho que vocês entenderam. E se vocês quiserem me achar na rede social, o link tá aqui embaixo, mas é o Rick Silva, né, com CK. E aí você me encontra lá e a gente continua batendo papo. E aí, claro, tem aqui o canal, se você não se inscreveu, se inscreve. Se você ainda não apertou o curtir, chegou até aqui, não apertou o curtir ainda. Então, aí não dá, né? Tem que apertar. Então tem que apertar aí, né? Dar a sua contribuição, os seus 2 centavos aí. E aí, qualquer coisa que você quiser comentar, comenta aqui embaixo. Valeu? Tamo junto, valeu e até um próximo episódio.